Mas vamos ver o que é que Deus tem reservado para as nossas vidas nessa noite. Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus? Quantos vieram ouvir uma palavra Glória a Deus? Há uma palavra oriunda do trono de Deus para a tua vida nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você adentrou pelas portas deste santuário. Sabe por quê? Antes que você chegasse aqui, o Eterno já estava aqui de braços abertos, te esperando para tratar contigo de uma forma especial. Não sei a forma, a maneira, a situação que você chegou aqui hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: o teu Deus, o meu Deus, não vai te despedir da mesma forma que você adentrou pelas portas deste santuário. Até porque já tem falado e já falou comigo nessa noite através dos louvores. Mas o texto que nós lemos, se você ler e observar esse texto bastante conhecido, e quando o servo de Deus, o irmão Abimael, havia me dito que o propósito era batismo com o Espírito Santo, e o versículo chave, quando nós falamos em batismo com o Espírito Santo, está registrado em Atos capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Você vai ver próprio Lucas escrevendo e relatando e contando os fatos que aconteceram pós a morte de Cristo, o cumprimento de uma promessa, o livro que data de 63 depois de Cristo, escrito por Lucas. Se você observar o texto e o livro do Atos dos Apóstolos, poderíamos até intitular Atos do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos, porque você vai ver o Espírito Santo em evidência, do capítulo 1 até o último capítulo deste livro. Você vai ver o Espírito Santo de Deus trabalhando de uma forma sobrenatural na vida da igreja, na vida do seu povo. O texto que nós lemos, diz a Bíblia: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Havia uma promessa, havia uma profecia que havia sido vacinado desde o livro de Jó. Você vai ver, ou melhor dizendo, desde o livro de Joel. Você vai ver Joel assim categoricamente enfatizando e dizendo que o próprio Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Essa promessa ia acontecer e se cumprir na íntegra. Se você observar o versículo de número 1, ou melhor dizendo, Lucas começa a dizer: olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Lucas começa a relatar e começa a dizer: olha, foi exatamente 50 dias após o sábado este, que os filhos de Israel se reuniam dentro de Israel para adorar ao Senhor e para agradecer pela festa da Páscoa, que celebrava o exílio, ou seja, a libertação dos filhos de Israel da terra do Egito. E 50 dias após este sábado que marcava a libertação dos filhos de Israel, diz a Bíblia que acontecia o Pentecostes, e o povo de Israel, a igreja, estava reunida porque havia uma promessa que o próprio Jesus assim determinou: ficai em Jerusalém após a morte e ressurreição do Mestre. Ele bem ordenou, dizendo: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nesta ocasião, diz a Bíblia que em torno de 120 pessoas estavam reunidas esperando o cumprimento da promessa. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de
Moisés, lá em Números capítulo de número 11, versículo de número 24, quando Moisés reúne os 70 anciãos, e diz a Bíblia que estavam todos reunidos para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar, e diz a Bíblia que o Senhor havia dito a Moisés: Moisés, assim como eu te prometi, há de acontecer na íntegra, reúne os 70 anciões, porque eu vou tirar do Espírito que há em ti, eu vou tirar da unção que há na tua vida, eu vou tirar da autoridade que eu te dei, eu vou tirar daquilo que eu te concedi, e vou distribuir a estes 70 homens que estarão te ajudando. Ei, Moisés, em toda a tua trajetória, parece até que eu vejo Moisés sentindo, aquilo que está registrado no livro do Atos dos Apóstolos. Parece que Moisés pôde sentir e vislumbrar, uma forma meia que pálida desta unção que a igreja primitiva passaria a receber, quando o próprio Deus reúne os 70 e tira do Espírito que espousava sobre a vida de Moisés e distribui sobre os 70 anciões. O que eu acho mais lindo é que a Bíblia começa a relatar os fatos e começa a dizer: olha, quando o Espírito Santo de Deus tomou conta dos 70 anciãos, havia dois moços, Eldade e Medade, que não estavam no meio daquela reunião solene, mas o Espírito Santo de Deus tomou a boca dos 70 e começaram a profetizar no arraial dos filhos de Israel. Alguém se levanta e diz: manda estes dois moços, Eldade e Medade, parar de profetizar, porque eles estão profetizando, mas não estão reunidos no arraial, aonde está reunido Moisés, os 70. Parece até que eu vejo alguém dizer a Moisés: Moisés, diz aqueles moços que pare. Aí é no momento que Moisés, tendo uma visão da glória, do poder pentecostal, daquilo que seria derramado na igreja primitiva, Moisés disse: olha, tomara que todo Israel fosse profeta. Moisés já estava dizendo: parece até que Moisés estava vislumbrando que chegaria um tempo determinado para a casa de Israel, que o poder do Espírito Santo seria derramado no meio da igreja de uma forma tão possante, de uma forma sobrenatural, e Deus levantaria profetas, levantaria homens de Deus, levantaria mulheres de Deus, levantaria homens com poder da palavra, mulheres com poder da palavra, levitas com louvor ungido, que quando abrisse os seus lábios santos, o Senhor, faria o sobrenatural acontecer. Aí Moisés ousadamente diz: tomara que todo Israel fosse profeta. Queria que o Espírito Santo tomasse a todos. Mal sabia Moisés que chegaria um tempo da igreja do Senhor, que esse Espírito, que ele pode vislumbrar e sentir, aquele poder sobrenatural, tomaria conta da sua igreja, tomaria conta dos crentes, tomaria conta daqueles que quisesse receber, que tivesse a sede de receber o poder sobrenatural. Mal sabia Moisés que o próprio Deus havia reservado um dia especial, que derramaria do seu poder, da sua unção, da sua glória sobrenatural no meio da sua igreja. Moisés estava dizendo: tomara todo Israel fosse profeta. Era Moisés dizendo: eu queria sentir de uma forma mais possante, eu queria sentir de uma forma sobrenatural. Tomara que esses homens profetizassem pela manhã, profetizassem à tarde, profetizassem à noite, porque aonde tem profeta e não havendo profecia, o povo se corrompe. Parece até que eu vejo Moisés dizendo: eu tenho sede de sentir este poder sobrenatural.